E aí, meus colegas futeboleiros, tudo bom? Vamos gravar aqui falando sobre a vitória do Corinthians sobre o Liverpool. Uma vitória muito tranquila por 3-0, né? Mas só para passar para vocês os resultados, tá? O Atlético Mineiro perdeu em casa pro Libertad, se complicou um pouquinho no grupo. E no momento que eu tô fazendo essa gravação aqui, ainda não, o São Paulo só começou o jogo com o Tigre, ainda não tem o resultado. E pela Libertadores só falta os jogos entre do grupo do Boca Juniors, que é um grupo que não tem brasileiro, tá? Falando especificamente da vitória do Corinthians, o Corinthians no primeiro tempo não jogou nada, tá, gente? Deu 2 chutes no gol e ainda perdeu o Renato Augusto por lesão. Uma coisa que a gente já sabe, um time que depende de um atleta com 35 anos, com histórico de lesão recente que o Renato Augusto tem, vai ter problemas durante a temporada. E eu acho bom o Lázaro já ter na cabeça dele o que ele vai fazer quando o Renato não estiver em campo. Porque pelo que a gente viu nessa temporada até aqui, não vai estar em campo boa parte das vezes, se não a maioria dos jogos, tá? Tá muito difícil, o corpo do cara já não dá mais, entendeu? O cara tem a técnica, a qualidade, mas é para jogar jogos pontuais, infelizmente, né? Tem cara que chega nos 40 assim, ele nos 35 já tá assim. Varia de organismo para organismo, né? Então, o primeiro tempo do Corinthians, apesar do Corinthians terminar 1-0 o jogo na primeira etapa com o gol do Balbuena, né, de cabeça, o Corinthians não fez por merecer o resultado, tá? E esse time do Liverpool vai ter muita dificuldade para pontuar. Quem perder ponto para esse time no grupo provavelmente vai ficar fora, tá? Vai carimbar a vaga para Sul-Americana. Porque é muito limitado esse time, cara. Olha que coisa horrorosa que é o estádio gigante como o Centenário sem torcida. É um time que não tem torcida. Ou você joga, não tem pressão, gramado bom. Enfim, é um ambiente muito tranquilo, tá? Esse jogo é fora de casa, mas é super tranquilo o ambiente. E o Corinthians no primeiro tempo não fez nada. Na segunda etapa, não por conta da perda do Renato, tá? Mas o time se ajeitou, né? Acho que o Lázaro, mais do que as peças, o Lázaro deve ajustou algum posicionamento da equipe. A equipe começou a conseguir jogar um pouquinho na segunda etapa, tá? Enquanto vocês veem o gol do Balbuena aí. A, a equipe conseguiu trocar um pouco de passe no meio campo e fez o gol cedo, né? O Liverpool já começou precisando do resultado na segunda etapa e o Corinthians ainda abriu fazendo um gol. Facilitou muito o jogo, né? A diferença técnica é gritante, então, assim, é um resultado elástico 3-0, mas quando você considera o adversário, a facilidade que é jogar no Centenário sem torcida, a diferença técnica das duas equipes, você vê que esse 3-0 ele apenas mostra, exemplifica essa diferença técnica. Não quer dizer que o Corinthians tenha jogado pra caramba, destruído, não. Se tivesse jogado muito bem, teria feito o dobro desse placar, entendeu? A equipe do Corinthians, o Roger Guedes ainda é o cara desse início de temporada, né? Porque é o cara que tá todo o jogo e tá fazendo gol. Artilheiro da equipe na temporada. Foi um destaque de novo do jogo, tá? O Roger Guedes. Achei que o Fausto Vera fez uma boa partida também, né? Um cara que estava disputando posição no meio-campo, provavelmente com a ausência do Renato. A gente vai ver ele mais vezes em campo, né? Ele e o Maicon. Maicon que não jogou nada. Fagner muito bem pela direita, muito bem, né? Metendo assistência. É um excelente jogador, né? Melhor lateral direito do Brasil há um bom tempo já. Em atividade no país, né? E como destaque negativo, além do primeiro tempo, tá? Individualmente falando, eu acho que o Yuri Alberto é um destaque negativo muito claro, né? É um cara que não faz uma boa temporada, ele tá com dificuldade das sequências jogadas, apesar de no terceiro gol ele ter aparecido bem pra rolar pro Juliano no meio da área. O Yuri tá com dificuldade nesse começo de ano. Um cara que, pelo valor que foi investido nele, precisa resolver os jogos. E ele não tá conseguindo. O Corinthians precisa desesperadamente que o 9 faça os gols e apareça mais no ataque. Em suma, gente, uma partida ok do Corinthians, não foi um grande jogo, apesar do 3-0, porque o adversário é muito fácil, esse Liverpool tem tudo para fazer 0 ponto nesse grupo, e o primeiro tempo do Corinthians foi horrível. Ainda assim,
3-0. É a segunda melhor estreia do brasileiro nessa Libertadores, né? Atrás apenas do Fluminense, que apesar de ter ganho de 3-1, jogou contra um time melhor e jogou melhor contra um adversário que jogou com o estádio cheio, né? Mas é que as estreias dos brasileiros foram tão ruins que a do Corinthians foi nitidamente a segunda melhor, né? Acho que tá Fluminense e Corinthians, e aí você vai discutir o resto, bota a do Inter, enfim. Mas é isso aí. Corinthians começa com 3 pontos necessários, né? Porque o Argentino Júnior ganhou também. Próximo jogo é contra os próprios argentinos, em casa. Então o Corinthians precisava desse resultado. Vai ter que ganhar na volta desse time do Liverpool, porque é muito ruim e vai perder para todo mundo. Mas era isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente volta no próximo grande evento esportivo. Valeu!